eu sou a professora Clarissa e hoje eu vou te ensinar como fazer deliciosos produtos com abacaxi, tanto a polpa quanto a casca. Da polpa iremos fazer geleia e da casca iremos fazer beijinho e brigadeiro. Esse curso é fruto de uma parceria entre o Ministério da Integração e o Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás. Nosso objetivo é fazer com que aquelas frutas que não tenham valor comercial possam ser transformadas em produtos com qualidade. Para isso, algumas regrinhas precisam ser obedecidas. Primeiro, o ambiente aonde você está. Pode ser feito na sua cozinha, assim como eu estou na minha. Também precisamos ter higiene pessoal. Roupas limpas, unhas cortadas, sem adornos, como brincos, anéis, colares, estar de jaleco limpo e touca. Tudo isso para termos uma qualidade no produto final. Precisamos de um produto que venha durar mais tempo. E para isso, essas regrinhas são importantes. Então vamos começar a fazer a deliciosa geleia de abacaxi. Para isso, iremos precisar de 500 ml de suco de abacaxi, copo medidor, 300 gramas de açúcar ou uma xícara de chá, divididos em 3 partes iguais, 10 gramas de pectina cítrica ATM ou uma colher de sopa, 4 gramas de ácido cítrico ou uma colher rasa de café diluídos na menor quantidade possível de água, 4 embalagens de vidro de 200 gramas, refratômetro e, se for comercializar, etiquetas. Para você fazer uma geleia, doce em massa ou doce em corte de qualidade que dure até 1 ano fora da geladeira e sem conservantes, é imprescindível que a quantidade de açúcar seja dividida em 3 partes iguais. Por quê? Vou contar uma historinha. A água presente no suco é muito amiga do açúcar. Porém, quem quer entrar nessa ligação e nessa amizade é a pectina e ela vai ter um plano. O que vai acontecer? Quando nós colocamos a primeira parte do açúcar no suco, toda ela se liga à água. Quando nós colocamos a segunda parte misturada com a pectina, a água vai tão sedenta abraçar a amiga açúcar que não vê a pectina e abraça também a pectina. E aí logo chega a última parte do açúcar. Então a água fica abraçada com o açúcar e a pectina sem perceber essa pectina no meio. E aí tudo vai formar o gel de pectina, que é aquela geleia que a gente vai ver daqui a pouco. Só que com o passar do tempo, essa estrutura, essa amizade pode não rolar muito bem. E aí quem entra? O nosso quarto personagem, que é o ácido cítrico. A função dele é criar a paz entre a união da água que está no suco, do açúcar e da pectina que foi introduzida nessa amizade. Com isso, nós temos uma geleia, um doce em massa ou um doce em pasta de qualidade. Então, depois dessa historinha, onde você entendeu o motivo pelo qual devemos dividir o açúcar em 3 partes, vamos para o preparo do nosso produto. Iremos começar primeiro com a higienização de todos os equipamentos, utensílios e as frutas. Depois de um ambiente limpo e estar devidamente paramentado, precisamos higienizar todas as embalagens, utensílios e frutas a serem utilizadas. Para isso, é importante termos uma solução sanitizante de hipoclorito de sódio. Não é a que nós encontramos no mercado, essa é tóxica. Precisamos do hipoclorito de sódio e nós recomendamos o 10%. As especificações e onde comprar está lá na nossa apostila no site. Utensílios, embalagens, devem ser mergulhadas por 20 minutos numa solução de hipoclorito 200 ppm. Para isso, para cada litro, você vai colocar 2 ml de hipoclorito 10% e deixar por 20 minutos. Sugiro que as embalagens sejam mergulhadas pelo mesmo tempo de 20 minutos num dia anterior, porque elas deverão estar secas quando nós formos colocar o produto.
Com relação às frutas, aquelas frutas que possuem casca, como abacaxi, melancia, goiaba, maracujá, nós podemos mergulhar de 15 a 20 minutos numa solução de 200 ppm. Porém, aquelas frutas que vocês forem utilizar que não possuem casca, como o morango, por exemplo, a jabuticaba, que vocês querem triturar o suco com a casca, mergulhem numa solução de 200 ppm e logo em seguida numa de 100 e numa de 50 ppm. Todas essas concentrações e como preparar essas soluções está na nossa apostila lá no site. Essa fruta deve ser lavada com um detergente neutro. Após lavar e enxaguar muito bem, vamos tirar a coroa e mergulhar na solução sanitizante de 200 ppm. Esse abacaxi deve ficar mergulhado durante 20 minutos na solução de hipoclorito 200 ppm. Passados 20 minutos de imersão do abacaxi na solução 200 ppm, nós vamos descascar. Lembrando que todas as frutas destinadas a doce, em passa, doce em massa, geleia, precisam estar muito bem maduras. Vamos reservar as cascas porque dela vai sair o nosso beijinho e o nosso brigadeiro. Da polpa, nós vamos triturar e em seguida filtrar. Após cortado, vamos então triturar a polpa de abacaxi. Colocar o mínimo de água para que ocorra a trituração. Após a total trituração da polpa do abacaxi, nós iremos filtrar ou coar numa peneira que você tem aí na tua casa. Com o suco filtrado, vamos medir os 500 ml, misturar a pectina com a segunda parte do açúcar e diluir o ácido cítrico com o mínimo de água possível. Estamos preparando para começar a produzir a geleia. Nós não podemos ver os grãozinhos do ácido. Diluiu, ele está pronto para ser utilizado. Vamos colocar o suco de abacaxi filtrado na panela. Em seguida, a primeira parte do açúcar e vamos misturar a primeira parte do açúcar. Lembrando da historinha, todo o açúcar que a gente colocou vai se ligar na água que está no suco. Após diluir todos os grãozinhos, nós vamos medir o teor de sólidos solúveis desse suco com o refratômetro. Sólidos solúveis é todo o açúcar e ácido que está aqui dentro. Para isso, nós vamos precisar do refratômetro. Esse deve estar limpo. Vamos colocar uma gotinha e fazer a leitura contra a luz. A medida que deu aqui foi 25 grau Brix. Eu preciso ter uma medida entre 18 e 20. Então, para isso, nós precisamos colocar água. Quanto de água? O necessário para reduzir o teor de sólidos solúveis, aonde você consiga ler entre 18 e 20 grau Brix. A leitura é muito simples. Quando você olhar, você vai ter uma banda azul e uma banda mais clara. A união da parte azul com a parte clara tem um número, é aquele número que é a leitura de grau Brix. Então, aqui está dando 25 grau Brix. Vou colocar água para baixar entre 18 e 20. Vou ensinar vocês agora a como limpar o refratômetro.
toda vez que a gente utilizar o refratômetro, devemos limpá-lo. E como se limpa? Simples. Na água, a parte azul e a janelinha. A secagem é muito importante. Esse lado daqui você pode secar normalmente. Essa parte sempre com batidinhas, para não riscar e alterar a sua medida. O líquido que aqui vai sempre não pode ser quente. Por mais que a gente vai tirá-la da panela quente, precisamos esfriar e depois colocar aqui. E toda vez ele tem que estar limpo. Após a adição da água, onde a leitura do refratômetro deu entre 18 e 20 graus Brix, ligamos o fogo e vamos esperar ferver para colocar aquela segunda parte misturada com a pectina. Após a adição de água, para que o teor de sólidos solúveis no refratômetro desse entre 18 e 20, nós levamos então para a cocção. Vamos esperar ferver e adicionar a segunda parte do açúcar que está junto com a pectina. Vale aqui lembrar que todos os utensílios utilizados foram previamente higienizados, ou seja, lavados com detergente neutro e sanitizados na solução de hipoclorito 200 ppm. Começou a ferver, então agora a gente vai colocar a segunda parte do açúcar que está misturado com a pectina. Tudo de uma vez? Não! Vamos colocar aos poucos, porque nós temos a intrusa. Lembra da historinha? A pectina está aqui tentando se ligar à água e ao açúcar. Abaixamos o fogo, esperamos ferver novamente. Esse processo é bem rápido e iremos jogar a última parte do açúcar. Começou a ferver, devagar. Nesse processo, o açúcar está também se ligando à água e à pectina. E você já vê o engrossamento dessa solução, ou seja, o gel sendo formado. O gel é formado entre a ligação da água, da sua amiga açúcar e a pectina que está ali no meio. Nós vamos com essa etapa até 60 graus Brix, que é onde nós vamos colocar o ácido. O ponto final da nossa geleia é 65 graus Brix. Quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. O que vai diferenciar uma geleia de um doce em pasta e um doce em massa? O ponto final dos sólidos solúveis. O doce em pasta ou aquele doce de colher, o ponto final dele é 55 graus Brix. A geleia gira em torno de 62, 65. E o doce em massa ou de corte vai até 75, 82 graus Brix. A formulação é a mesma. Todos esses detalhes você encontra lá na nossa apostila no site. Vamos fazer agora a primeira medição do teor de sólidos solúveis. Vamos pegar uma colherzinha. Não precisa ser muito. Só lembrando que a gente não pode colocar no refratômetro quente, precisamos esfriar. – 42 graus Brix. Como nós estamos fazendo geleia, vamos esperar até 60 para colocar o ácido e novamente lavar. Vocês estão visualizando que até a cor
e o aspecto da nossa solução mudou. O gel começou a se formar. Bom, chegamos a 60 graus Brix, então chegou a hora de colocar o ácido cítrico diluído com aquele pouquinho de água, com a função de quê? Dele levar a paz entre a água, a pectina e o açúcar. Agora nós vamos esperar chegar a 65 graus Brix e a nossa geleia de abacaxi está pronta. Quando a gente coloca o ácido, vai diluir um pouco porque colocamos água, então nós temos que esperar voltar a textura e ela chegar até 65 graus Brix. Vocês podem perceber que nós já temos um gel. Olha só, lindo! Vamos medir e ver quantos graus Brix chegamos. Estamos com 62 graus Brix. Mais um pouquinho e a nossa geleia já está pronta. Após chegarmos a 65 graus Brix, nós vamos então envasar a quente e fazer o vácuo. Etapa muito importante para conservar a nossa geleia. Após chegar a 65 graus Brix, nós vamos envasar a quente num vidro que foi previamente lavado, sanitizado e seco à temperatura ambiente. Não podemos secar os vidros com pano, senão a gente contamina novamente. Vamos fechar e levar para uma água morna. Por que nós vamos colocar primeiro em uma água morna? O vidro, ele aceita uma diferença de temperatura de até 40 graus Celsius. Nós estávamos com o líquido fervendo aqui, 95, 98 graus Celsius. Se eu colocar numa água gelada, o vidro vai estourar. Então eu coloco primeiro numa água morna, aonde você consiga suportar a sua mão, e ali ele vai ficar por uns 30 minutos. Passado uns 30 minutos aqui na água morna, nós vamos colocar então na água gelada. Esse processo faz com que a gente produza o vácuo dentro da embalagem. Geleia, nós temos alta concentração de açúcar e mais o vácuo, você tem a vida útil de até 1 ano fora da geladeira. Aqui ele vai permanecer por mais uns 30, 40 minutos. É claro que esse processo vai depender da quantidade de embalagem que você tem. Se você tem muita embalagem, o tempo para resfriar vai demorar mais. Passado o tempo do resfriamento total da geleia, nós vamos enxugar o potinho e etiquetar. Com isso, você tem uma geleia de qualidade. Essa é a nossa geleia, que deve ser translúcida, com brilho e ter espalhabilidade. Se você seguir todas as etapas de higiene, prestar atenção na nossa historinha, você vai ter uma geleia com até 1 ano de validade, sem precisar de refrigeração. Se você for comercializar essa geleia, não esqueça das informações importantes que precisam conter na etiqueta. Precisa da sua logo, o nome do produto, as informações nutricionais, ingredientes, aonde você está localizado, a data de fabricação e a data de vencimento. Esse foi o curso fruto da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás.
agora nós vamos ensinar como você pode aproveitar a casca do abacaxi. Lembra que aquele abacaxi aonde nós lavamos, sanitizamos, descascamos, utilizamos a polpa para fazer geleia. E a casca nós vamos utilizar para ser cozida. Depois que ela for cozida, ela vai ser triturada. E aqui está a casca cozida e triturada. Vamos precisar casca de um abacaxi cozida, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa rasa de margarina, 3 colheres de sopa de cacau em pó, granulado, forminhas e, se for comercializar, embalagem própria e etiqueta. Bom, então nós vamos pegar as cascas, levar para a panela de pressão, levar ao fogo e vamos cozinhar por uns 45 minutos. Aqui, se você preferir, você pode colocar canela, cravo, um pouquinho de baunilha, da sua preferência. Então aqui, depois que pegar a pressão, nós vamos contar 45 minutos. Passados 45 minutos, deixamos sair a pressão, esfriar e agora nós vamos triturar essa casca. A gente vai triturar as cascas. Pode colocar toda a água que sobrou. Lembrando que se você colocou o pau de canela e cravo, retira antes para não triturar junto. Esse processo, quanto mais você triturar, melhor vai ficar a percepção na boca quando você comer o brigadeiro. Após triturar muito bem, nós vamos coar ou filtrar e vamos utilizar o que ficar retido na peneira. Tira muito bem o líquido. O líquido que sobrar, você pode refrigerar e tomar como suco. E o que ficar aqui na peneira é o que nós vamos utilizar para fazer ou o beijinho ou o brigadeiro. Após as cascas serem muito bem trituradas, nós vamos levar para a panela. Qual a quantidade? Aquilo que você preferir, desde uma colher de sopa ou mais. Lembrando que quanto mais casca tiver, mais você enriquece com fibra, porém maior a percepção quando você for degustar esse produto. Cascas, leite condensado, cacau em pó e a margarina. Então agora nós vamos ligar o fogo e vamos misturar até o ponto de brigadeiro normal que vocês estão acostumados. Não esquecendo que todos os utensílios que nós utilizarmos precisam ser muito bem higienizados, lavados e sanitizados na solução de hipoclorito 200 ppm. O ponto do brigadeiro normalmente é quando ele está desgrudando da panela. Vamos esfriar para poder enrolar. Após a massa fria, nós vamos bolear e passar no granulado. Terminada essa etapa, a gente põe nas embalagens, etiquetamos e está pronto para comercialização. Após o brigadeiro pronto, você pode colocar numa embalagem e etiquetar. Lembrando que na etiqueta precisa da logo, do nome do produto, das informações nutricionais, do endereço da sua empresa, da data de fabricação e de validade. E finalmente, nós chegamos ao beijinho de casca de abacaxi.
Então nós vamos precisar daquelas cascas que nós reservamos, do abacaxi que já foi lavado, sanitizado, descascado, né? Essas cascas, elas vão ser cozidas em panela de pressão por 45 minutos. Vamos filtrar e aqui está ela. Para o beijinho de coco com casca de abacaxi, você vai precisar de casca de um abacaxi cozida, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa rasa de margarina, gotas de baunilha, se preferir, e 100 gramas de coco ralado, 50 gramas para ir na massa e 50 gramas para passar nas bolinhas. Forminhas e, se for comercializar, embalagem própria e etiqueta. Após a pesagem de todos os ingredientes, vamos para a panela. A casca cozida e triturada. Lembrando mais uma vez, pode colocar de uma colher de sopa até mais, depende da quantidade que você quiser. O leite condensado, a margarina ou manteiga e o coco ralado. Vamos levar ao fogo e fazer o doce de coco ou beijinho como você está acostumado em casa. Então aqui nós vamos misturar até soltar do fundo da panela. Mais uma vez eu lembro vocês que todos os utensílios que nós utilizamos, facas, colheres, panela, garfos, inclusive as frutas, devem ser higienizadas, lavadas e sanitizadas com hipoclorito 200 ppm. Bom, o ponto do nosso beijinho é até desgrudar da panela, assim como vocês fazem em casa. Terminado esse processo, vamos levar para o prato para esfriar e bolear. Então agora, após a nossa massa fria, estamos fazendo as bolinhas, passando no coco ralado e obtemos mais um produto com a casca de abacaxi. Algo que antes você ia alimentar o lixo, serve agora para te nutrir. E ainda ganhando um dinheirinho. Caso você vá comercializar, não esqueça de ter uma logo, uma etiqueta onde você tem o nome do produto, as informações nutricionais, os ingredientes, o endereço da sua fábrica, a data de fabricação e a data de validade. Com isso, findamos mais um curso, fruto da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás.